Sabe aquele momento do dia super gostoso que você dá aquela pausa para aquele cafezinho? Então, que tal fazer uma plaquinha bordada para você decorar esse seu cantinho? Eu acho que você vai gostar bastante dessa aula. Vamos lá que eu vou te ensinar. Você vai precisar do tecido principal para bordar, medindo 30 por 23, o risco que está no link da descrição, um outro tecido um pouco mais escuro, de preferência linho, 10 por 7,5 duas vezes, bastidor, tesoura pequena, tesoura grande, ambas bem afiadas, duas agulhas para bordar do mesmo tamanho e linhas para bordar ao seu gosto. Eu vou dar a sugestão das que eu usei ao longo do vídeo. Um tecido 100% algodão 30 por 23, papel roller gramatura 100 15 por 21 duas vezes, manta R1 15 por 21, cola branca, rolinho, pincel, fio São Francisco medindo 1,10 m. Eu usei essa cola de silicone líquido. Se você tiver dificuldade para encontrá-la, pode usar a branca. Transfira esse risco do raminho no linho mais escuro. Usando a linha 839, vamos fazer o caule do raminho. Eu usei o ponto haste. Já ensinei o ponto haste em outros vídeos, mas aqui eu vou ensinar bem rapidinho, tá bem? Terminado o ponto haste, vamos passar para as folhas maiores. Faça um risco na folha para você saber a direção que você tem que ir. Usei 2 fios da linha 860 e vamos fazer o ponto caseado. Observe de deixar para cima a parte da luz do nosso trabalho e a parte de baixo bordaremos com a linha mais escura para fazer a sombra. Então, vamos começar na parte de cima, eu vou usar o verde mais claro. Vamos começar com o ponto caseado, observando a direção da folha. Risca com a caneta térmica ou a hidrossolúvel para você não perder nessa direção, que é muito importante. E vamos seguindo com o ponto caseado. Não há necessidade de fazer muito pertinho um do outro, porque você vai observar que a folha é meio vazada. Segue a direção até chegar lá embaixo. Chegando no último ponto, você arremata prendendo esse ponto. Observa que eu vou introduzir a agulha por fora do último ponto, prendendo assim a linha. O outro lado é feito da mesma maneira, só que com a linha mais escura. Eu usei agora a 862 e o ponto é o mesmo. Olha, cheguei no final do ponto, vou prendê-lo como prendi lá embaixo. E está finalizada a nossa primeira folha. Agora é preciso fazer a divisão dela, que é o mesmo que eu usei no haste do caule, que é o ponto haste. Fazer o haste com o ponto haste. Faz da mesma maneira, fazendo a divisão da folha.
Aqui ela já está pronta, faça as outras 3 da mesma maneira. Essas 3 de cima é um outro ponto, é o ponto mosca. Então, eu começo um pouco lá em cima, acima do biquinho dela, e desce numa linha reta, vai um pouco para frente dessa maneira, que daí forma um biquinho na parte superior da folha. Prende o ponto e vai para o lado esquerdo. Na verdade, esse ponto mosca, ele parece um ponto margarida aberto. Você vai assim abraçando a folha. Vendo? O ponto abraça a folha. Prende como se fosse o ponto margarida e vai novamente para o lado esquerdo e começa um outro ponto. Agora vai um pouquinho para baixo, estica o ponto, formando como se fosse um caulezinho da folha. Essas 3 é feito com o mesmo ponto e as outras 3 grandes são feitas como as do lado direito. Risca com a sua caneta térmica para você não se perder na direção das folhas. Agora, com a linha número 20 e 3 fios, nós iremos fazer o ponto nó francês. Eu também já ensinei em outros vídeos. Você dá 2 laçadas e volta, não é no mesmo ponto, tá? Você faz bem pertinho, mas não entra no mesmo furo, porque senão ele vai parar lá para baixo. E assim ficou com os nozinhos franceses. Essa parte de bordado já está terminada. Pegue a outra parte do tecido. Se o seu tecido tiver direito e avesso, coloque direito com direito, mas geralmente o linho não tem. Risca 3,5 a partir da borda e você vai passar numa costura a partir desse risco, fechando a parte de baixo do nosso saquinho. Dá retrocesso, tá? No começo e no fim. Aqui ele já tá todo riscado, corta os cantinhos, cuidado para não cortar a costura. Desvira. E essa parte que ficou aberta, você puxa bem para fora e passa uma outra costura. De modo que agora, quando nós virarmos essa parte superior, ela vai ficar com um acabamento nas laterais. E está pronto o nosso saquinho. Ajeita ele bem direitinho e agora nós vamos costurá-lo no tecido principal do bordado. Então, coloca bem em cima do nosso risco, alfineta direitinho para ele não sair do lugar. E agora, nós vamos fechar com pontos invisíveis. Essa parte de cima, ela fica aberta, tá? Você vai costurar só embaixo. Costura toda a lateral e a parte de trás do saquinho, deixando a boquinha aberta. Agora, vamos passar para a costura invisível. Você pega na mesma direção do tecido de baixo e quando você sair, você pega um pedacinho do tecido de cima. Importante nessa hora, olha, observa que eu pego na mesma direção que está em cima. E assim você fecha toda a volta e a parte de trás, como eu já falei. Em cima fica aberta. Agora chegou a hora da xícara. Essas linhas de fora, a parte externa da xícara, essa parte de baixo, a última, e o cabo externo
da alça. Eu usei a linha azul mais escura, com 2 fios, e nós vamos fazer de novo o ponto haste, o mesmo que nós fizemos lá no caule do raminho de café. Aqui eu vou ensiná-lo novamente, no tecido mais claro, assim talvez fique mais fácil para você entender como é esse ponto. Você desencontrando o primeiro ponto, que a gente volta na metade, depois é só voltar no último ponto, ele já está desencontrado, formando assim o ponto haste. Contorne toda a xícara e a linha mais clara eu fiz as partes internas com a 1064. Agora eu vou ensinar esse ponto espinha de peixe com a linha 1027, 2 fios. Eu vou fazer essa parte da alça da xícara com esse ponto e mais alguns lugares que eu vou mostrar. Termina da mesma maneira e você faz a parte de fora do pires e a parte interna. Agora é hora de fazer as letras com o fio número 20 e 4 fios. Nós vamos fazer o ponto palestrina. Procure fazê-lo bem pequenininho. Tá vendo? Eu fiz um ponto pequeno. Você vai com a agulha do lado esquerdo. Entra na superfície, tá? E vem para o lado direito, dando uma laçada. E assim você completou o primeiro ponto. Puxa a linha para cima. Passa por baixo desse ponto do lado esquerdo. Agora, com a linha para baixo, é só na última laçada que você deixa a linha para baixo. Passa de novo no ponto, vindo para o lado direito. Completamos mais um. Veja bem, olha, a linha para cima, você faz o ponto. Com a linha novamente para cima, você vai para o lado esquerdo, agora você puxa a linha para baixo, para que o ponto entre na laçada, e assim encerrando outro ponto. Linha para cima, vai com a agulha no meio e um pouquinho para baixo, passa com a agulha para o lado esquerdo, puxa a linha para baixo, passa a agulha por lado direito. Perceba que você só dá laçada na última fase do ponto. Completa a letra com a mesma cor. Agora, a fumacinha, nós vamos fazer o ponto haste e a linha 169 da DMC com 2 fios. É o mesmo ponto haste que eu já ensinei. E as outras letras com o mesmo ponto palestrina. Agora vamos fazer os grãozinhos de café. Você vai pegar as duas agulhas iguais. Eu usei a agulha Millimer, que é uma agulha própria para fazer rococó. Eu sei que ela é um pouco difícil de encontrar. Então, você procura usar uma agulha um pouquinho mais grossa, número 6 ou 7 dessas nacionais. Eu usei o 371 com 4 fios.
Você vai notar que tem grãos um pouquinho maior e um pouquinho menor. Nos menores, você dá 15 voltas no rococó. E nos maiores, faz com 16. Eu costumo fazer o ponto rococó sem o bastidor. Até fiz os primeiros grãozinhos aqui sem, porque eu tô acostumada. Olha, aqui, deixa eu só explicar aqui, você vai introduzir a segunda agulha bem próxima da onde está essa primeira com a linha. Essa segunda não tem linha, tá vendo? Ela só vai servir como uma agulha auxiliar. Nessa daqui, como é pequeno, eu dei 15 voltas. Deixa bem apertadinho na agulha, tá? Aperta bem para que o ponto fique bem certo. Nesse caso em que estamos trabalhando com 2 agulhas. Segura bem firme. Aproveita a linha para puxar a agulha para cima e você tirar a outra com facilidade. Sem abandonar o ponto, puxa a linha delicadamente, segura esse pontinho para ele não ficar disforme e ajeita direitinho ele no tecido. Agora você volta com a agulha lá para baixo, pegando não no mesmo lugar, mas bem próximo da onde a linha está saindo. Então, está pronto um lado do grãozinho. Agora, vamos fazer o outro. Você vai lá para cima de novo, bem próximo da onde está o nosso outro ponto rococó. Vai fazer da mesma maneira. Então, eu estava falando que eu costumo fazer o ponto rococó sem bastidor. E até fiz esses primeiros grãos sem. Mas, eu achei que pode ser que repuxe o fio. Então, eu aconselho você a usar o bastidor sim, tá? Eu acabei fazendo os outros grãos todos com bastidor. Ajeita direitinho novamente. Puxa bem, tá? Procure ver se eles estão bem uniformes antes de voltar com a linha lá para baixo. Agora você volta, entra com a agulha bem próximo e está pronto os 2 pontinhos rococó. Agora, com a linha 842 e 5 fios, nós vamos fazer um único ponto no meio do grãozinho. Olha, você ajeita bem direitinho a linha e entra bem no começo e no fim do rococó. Aqui estão os outros que eu fiz. Eu fiz alguns grãos com a linha 632, tá? Vocês vão ver no bordado que tem alguns grãozinhos mais claros para dar um charminho. Agora, você centraliza bem aquele papel roller no nosso desenho e risca com a caneta térmica. Com a régua de PET, você vai cortar 3 centímetros a partir desse risco. Risca no avesso os mesmos 3 centímetros, que vai ser a nossa referência para colar o papel roller depois. Agora, com a manta e um dos retângulos de roller, nós vamos passar a cola branca. Coloca numa bandejinha ou num prato que você tiver mais fácil. Eu usei algumas folhas de rascunho, tá? Para não sujar nem a mesa e nem o nosso tecido. Espalha bem uniformemente a cola com o rolinho, nesse papel roller. Não deixa acumular cola, tá? Coloca a manta, deixa bem coladinho e descarta essa folha aí para não sujar o nosso trabalho. Agora, você espalha novamente a cola na parte da manta. Descarta novamente essa folha que já está suja. Coloca o avesso do tecido bordado. E lembra que a gente riscou, que eu falei que seria a nossa referência? Agora você ajeita bem em cima
de onde está riscado. Estica bem, agora é hora de você ajeitar antes da cola secar. Estica o máximo que você puder. Você vai cortar nos 4 cantos, deixando uns 2 ou 3 milímetros do risco. Corta em diagonal, os 4 cantinhos. Cuidado, não vai esquecer de não deixar esses 2 ou 3 milímetros, tá? Agora, você vem com o rolinho e passa no lado maior, só na parte onde nós vamos dobrar o tecido aí. Estica bem direitinho de novo. Vira, aproveita o risco que nós fizemos para você ver se ele está bem certinho, não está ficando enviesado. Faz a mesma coisa do outro lado. Estica bem o tecido. E já está pronta a nossa parte das laterais maiores. Essa parte menor, ela tem uma diferençazinha, porque nós vamos precisar dar um acabamento. Então, você vem com o pincel e passa a cola embaixo dessa dobrinha e na lateral, nas 2 laterais, tá vendo? Eu introduzo o pincel embaixo da dobra e passo por cima também. Você vinca com a unha e dá uma dobradinha nessas bordas, nas 2 bordas, olha. Dou uma dobradinha e puxa para baixo. Estica bem com cuidado. Verifica se não ficou torto do outro lado, tá vendo? E ficando bem certinho, você faz a mesma coisa do outro lado. De novo, passando a cola nos cantinhos. Vinca, dá uma dobradinha e puxa para baixo. Dessa forma, fica um acabamento bem certinho nos 4 cantos. Depois dessa caneta aí, nós vamos tirar com o ferro, tá? Agora, vem a parte de baixo. Descarta de novo a sua folha suja. É a mesma coisa, você vai passar a cola no papel roller, só que dessa vez não vai ter a manta, mas o procedimento é igualzinho. Passou, você vem com aquele tecido que você escolheu para o fundo. Coloca a parte da cola, estica bem. Corta os 4 cantos com os 2 ou 3 milímetros. E o procedimento aqui é igualzinho. Vou passar bem rapidinho para você ver como que eu fiz, tá? Capricha nos cantinhos, tá, pessoal? Sempre vira do outro lado, vê se ele tá bem esticadinho, se não ficou com rugas. Olha, tá vendo? Está bem esticadinho do outro lado e os cantinhos ficaram perfeitos. É a mesma coisa do outro lado. Agora, com os 2 prontos, é hora de colocarmos o cordão São Francisco. Então, você usa aquela cola de silicone líquido. Você pode usar cola quente também, se você quiser. Mas cuidado para não se queimar, tá? Eu estou gostando bem mais dessa cola de silicone líquido. Eu acho mais fácil de trabalhar e ela não mancha como a cola quente periga manchar. Então, você cola essa pontinha e pega a outra pontinha e cola também. Importante lembrar que esse cordão mede 1,10 m, exatamente 1,10 m, tá? Cola direitinho. E vem de novo com o rolinho espalhando bem a cola. Passa a cola bem direitinho aí em cima de onde está o cordão São Francisco.
e vem agora com a parte bordada. Cuidado para deixar ela virada para cima, hein? Não vai inverter e deixar o nosso trabalho de ponta cabeça. Agora, você vem com a cola de silicone, colando o cordão, começando pelo canto direito superior. No cantinho, você vem com bastante cuidado para fazer a curva, vai colocando a cola aos poucos e colando. E a parte onde a gente já colou fica para trás, que vai ser a alcinha da plaquinha, tá? Vem com cuidado, fazendo aos poucos. Agora aqui, olha, já colei os 3 lados. Vou mostrar para você como eu acabei. Vem fazendo sempre aos poucos, põe um pouquinho de cola, coloca o cordão. Cuidado não pôr muita cola, para que ela não fique manchando, sabe? Saindo cola assim. Põe sempre um pouquinho. Vai, faz a curvinha e para um pouquinho para frente de onde você fez a curva. Bem pouquinho, uns 2 milímetros. Essa cola, ela cola bem rapidinho, tá? Então, você não vai ter dificuldade com ela. E está pronta a nossa plaquinha. Espero que você tenha gostado. Se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário, me ajuda bastante na divulgação. Até o próximo vídeo.